E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões de leitura de um livro que eu já vou adiantar, magnífico, uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos. Um livro que se chama Pachinko, da coreana Min Jin Lee, que saiu no Brasil pela Intrínseca, essa edição de 2020. É um calhamaço, dá pra ver aqui, olha só, de mais de 500 páginas, 530 mais ou menos, que me encantou. Eu tive dificuldade, inclusive, de sair da história depois. É uma história que te traz para muito dentro dela, te faz mergulhar. É uma história lenta, de uma saga familiar, de muitas décadas que se passam ao longo de praticamente todo o século XX. Nas redes sociais, lá no Instagram, por exemplo, eu já compartilhei algumas vezes o quanto esse livro me marcou, mas só agora eu estou fazendo a resenha dele, beleza? Então vamos falar um pouquinho de Pachinko. Mas antes eu peço aquilo de praxe para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações, para você compartilhar com os amigos e, se possível, para você me seguir lá no Instagram também. Eu posto conteúdo para além dos vídeos, posto todos os dias, beleza? É um romance, gente, bem tradicionalzão assim, para quem tá acostumado com romance mais contemporâneo, assim, brasileiro, com menos personagens, né? Com um mergulho mais no eu, na profundidade do eu. Aqui não. Aqui nós temos inúmeros personagens, com várias ramificações de história desses personagens, que se passam em dois países diferentes, na Coreia e no Japão, e também principalmente dos coreanos vivendo no Japão. Há uma enorme comunidade coreana vivendo no Japão, inclusive eles têm até um time de futebol, um time dos coreanos vivendo no Japão. E pelo nosso olhar muito ocidentalizado, a gente pode achar que a coisa é bem pacífica e que são povos bem parecidos e super irmãos, etc. Errado. Tem muito conflito aí, muito problema. O engraçado é que nessa leitura eu comecei e de uma tacada só eu li quase 300 páginas, ou até um pouco mais. E como chegou um momento que parecia que não rendia mais, porque ele é realmente muito grande, eu parei. Eu fiquei mais ou menos 30, 40 dias longe do livro. E quando eu retornei, eu falei, poxa, será que eu vou ter que voltar muito? Porque pode ser que eu esqueci. No ponto em que eu parei, eu retomei, é como se eu não tivesse parado na história. Essa é uma história que marca tanto a gente que parece que a gente não desgruda dela. Temas centrais do livro: imigração, aculturação, xenofobia, dominação, família, honra, violência, cultura, diferenças culturais, religiosas, etc. Questões históricas, ocupação da Coreia pelo Japão. A Coreia ainda uma coisa só, um país só. O sentimento de superioridade dos japoneses em relação aos coreanos. Os japoneses sempre se colocando acima dos coreanos e subjugando-os. Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, separação das duas Coreias, né? Uma no sul, mais apoiada pelos Estados Unidos, o norte comunista, apoiado pela União Soviética. E daí a imigração em massa de coreanos para outros lugares, principalmente para o Japão, e a vida desses coreanos no Japão. E a história começa no interior da Coreia, com a história do pai da nossa, vamos colocar entre aspas aqui, protagonista, que se chama Sunja. A Sunja é que vai ligar toda uma tradição coreana e de uma imigração para o Japão e depois das novas gerações coreanas no Japão. Começa nesse vilarejozinho, nesse interior, uma família muito pobre, a história do pai da Sunja, de como ele tinha um problema físico e de como ele conheceu a esposa, etc. e teve a Sunja. Essa é uma parte menor, né, bem pequena, e depois a gente vai ver o desenvolvimento da Sunja trabalhando com a mãe numa espécie de hospedaria, né? Porque trabalhadores que não tinham família, não tinham onde ficar, acabavam morando e jantando e fazendo suas refeições
nessa casa e ali ela preparava comida, etc, etc. Então a gente vê os anos da mocidade da Sunja. E a gente já vê aí a interferência dos japoneses. A gente vê como os japoneses dentro da Coreia se sentem superiores e querem se, como é que eu posso dizer assim, aplicar essa superioridade por meio da violência, por meio da violência não só física, mas psicológica. E a Sunja, ela de repente se deixa encantar por um rapaz. Esse rapaz, na verdade não é um rapaz, já um senhor casado, mais velho que ela, mas que é alguém que a defende quando japoneses tentam agredi-la, etc. E essa pessoa, né, que vai ser responsável então por um acontecimento na vida da Sunja que vai fazer com que eles tenham que atravessar ali o mar para chegar no Japão para tentar uma nova vida. Ela acaba se envolvendo sentimentalmente com ele. Acho que não é spoiler, posso falar. Ele é casado, né, e a Sunja acaba ficando grávida. Então isso é uma vergonha para a comunidade onde ela vive. E para preservar, então, ela precisa ir embora. Ela se casa com uma outra pessoa. E, enfim, não dá para dar muitos detalhes, mas ela conhece uma outra pessoa que de certa forma vai recuperar a honra dela e eles vão para o Japão. Esse homem do qual ela engravidou, ela não tem necessariamente o caráter que ela imaginava que ele tinha, e é uma pessoa que vai flertar com, vamos lá, colocar entre bem e mal aí ao longo de toda a narrativa, porque ele não desaparece, ele volta e meia aparece na vida da Sunja e dos seus descendentes. E ela se casa então com esse missionário cristão que vai para o Japão e vão tentar nova vida lá. E lá a gente percebe daí o grande choque cultural no Japão. Para os coreanos é um choque muito grande. Muita gente acha que o coreano e o japonês, assim como o chinês, são línguas fáceis de compreender de certa forma, mais ou menos como o português e o espanhol. Na verdade são línguas ininteligíveis, né? São línguas bem diferentes umas das outras e há diferença cultural bem forte também. Então a gente vai ver como os coreanos moram no Japão, os bairros pobres periféricos, os bairros onde os japoneses deixam os coreanos morar de certa forma, né? E também a questão da religião, de como os cristãos então são tratados no Japão, né? E aí uma coisa bem interessante que é uma faca de dois gumes, né? Porque o Japão é extremamente repressivo em relação a religiões estrangeiras, né? É bastante repressivo, não deixa nesse momento da história aqui do livro que as pessoas manifestem as suas religiões, né? Então o cristão sofre muito isso, mas também mostra um outro lado, né, dessa perversidade histórica do cristianismo de tentar entrar à força em culturas muito estabelecidas e muito tradicionais, interferindo demais nessas culturas. É uma faca de dois gumes. E uma coisa que marca muito esse livro, marca bastante esse livro, é essa questão da vivência dos coreanos no Japão, porque por mais que se viva lá 20, 30, 40 anos, você sempre vai ser considerado um estrangeiro. Não sei se é tão diferente assim em outros países, né? Mas a grande questão, os filhos da Sunja, esse filho do qual, né, ela já está grávida, ela já está esperando ele quando sai da Coreia, ele já nasce no Japão, depois vem o segundo que também nasce no Japão, e depois os outros descendentes, ou seja, pode ser, se você está ali 2, 3, 4 gerações no Japão, você é considerado coreano e não japonês, né? Você é visto como estrangeiro. Mesmo tendo nascido lá no Japão, tendo tido todo um aculturamento da maneira de ser japonês, da culinária, da língua, falar um japonês perfeitamente, mas ainda você é ligado a um passado coreano que te impede de ter os mesmos direitos, ou pelo menos ser reconhecido como um irmão pátrio. E o sonho da Sunja é que um dos seus filhos, ou seus 2 filhos na verdade,
tem um estudo, né? Um até vai, estuda, vai, tenta entrar na universidade, porque talvez a educação seja a única maneira de escapar desse status quo japonês aí para os coreanos, né? Mas a maioria deles não tem o que fazer, não tem saída, trabalham com qualquer tipo de serviço e muitos deles acabam indo por pachinko. Daí o nome do livro, né? O pachinko, para quem não sabe, é tipo aquelas máquinas de cassino que a gente vê em filmes, cassinos de Las Vegas e outros lugares do mundo, aquelas máquinas de jogos de azar que a pessoa vai tentar, então, ganhar dinheiro ali. E é um submundo, digamos assim, no Japão. Quem trabalha com pachinko não é muito bem visto. Quem trabalha com pachinko geralmente é ligado a uma certa bandidagem, digamos assim, a máfia, até mesmo a Yakuza. Então tem todos esses problemas dentro do romance. Engraçado que o título é Pachinko, personagens aqui do livro vão para o pachinko, mas não aparecem muitas cenas de pachinko. É até uma curiosidade do livro. Só para vocês terem uma ideia, o livro vai de em torno de 1930 até a entrada dos anos 90, né, do século XX. Então aí você tem aí muitos anos, pelo menos aí meio século de história dessa saga familiar que conquista tanto, que tem tantos personagens interessantes, que trata de tantas questões culturais e humanas. Vou ler 2 trechinhos para vocês aqui, um mostrando do impacto cultural da chegada dos coreanos no Japão. Olha só o trecho. Olhou admirada os carros que passavam por eles e que pareciam touros de metal sobre rodas, como Hansus descrevera. Ela era uma garota do campo, mas tinha ouvido falar de todas aquelas coisas. No entanto, não podia deixar transparecer que sabia sobre os cobradores que conferiam os bilhetes, oficiais da imigração, carregadores e bondes, lâmpadas elétricas, fogões a querosene e telefones. De modo que, na parada do bonde, permaneceu quieta e imóvel, como uma muda brotando em solo novo, reta e atenta para receber a luz do sol. E agora um segundo trecho de uma personagem que tem ascendência coreana e que vai para os Estados Unidos, conhece um dos personagens desta história que também vai para os Estados Unidos e depois vão morar no Japão. Olha só para ver a questão do pensamento de linhagem, ascendência e aculturação. Nos Estados Unidos não existe esse negócio de Kankokunjin ou Chonsenjin. Por que diabos eu seria sul-coreana ou norte-coreana? Isso não faz sentido. Nasci em Seattle e meus pais foram para os Estados Unidos quando havia apenas uma Coreia. Gritou ela ao relatar um dos episódios de intolerância do seu dia. Por que no Japão ainda distinguem residentes coreanos que estão aqui há 4 malditas gerações? Você nasceu aqui, não é estrangeiro. Isso é insano. Seu pai nasceu aqui. Por que vocês dois têm passaportes sul-coreanos? É absurdo. Acho que esses 2 trechos mostram bem, assim, 2 das questões centrais do livro, gente. E é isso, não dá pra adiantar muito também, porque senão dá muito spoiler, então não vou desenrolar e desenvolver cada personagem, beleza? Mas é uma história muito cativante, muito gostosa, e eu gostaria de saber se você já leu esse livro, ou se você conhece mais sobre a literatura sul-coreana, né? Que eu me lembro, eu só li A Vegetariana, se eu não me engano, que é um outro livro bem legal, que saiu pela Todavia, e não li mais nada de literatura sul-coreana, ou norte-coreana, ou coreana no geral, né? Japonesa também li um pouquinho mais, mas nada mais além, muito, muito distante disso. Então, se você puder me indicar livros aí, eu agradeceria, ok? Livros de literatura coreana ou japonesa. E é isso, gente. Nos vemos num próximo vídeo, tá bom? Fico por aqui. Um abraço e até a próxima.